Olá, queridos, estamos em mais um episódio do nosso podcast Sou Casa. Você é muito bem-vindo, lembrando que essa casa também é sua. E hoje, você já vai saber, nós temos uma convidada, top, muito especial. Roda a vinheta. Muito bem, nós voltamos aqui nesse episódio do nosso podcast Sou Casa. Está conosco a nossa querida pastora Vivian Ribeiro. É uma honra receber você aqui conosco. É uma alegria e uma honra poder estar aqui, pastor Anderson, pastora Juliana, para esse tempo que a gente vai partilhar um pouco do que o Senhor tem feito. E o reino é lindo. Amém. E o futuro com o rei no reino, ele é seguro. É de esperança. Então, a gente vai falar sobre esperança. Glória a Deus. Amém. Esposa do pastor Fabiano, né? Que também é um paizão. Mamãe da Giovana e da Raquel. Isso. Ok? Sim. É nutricionista. Sim. Trabalha com discipulado direto com mulheres. Uhum. Enfim, faz muita coisa, né, pastor? É uma multimissões, né? Sim, é uma inspiração de mulher para todas nós que somos mulheres. Obrigada. Né? Pelo chamado, pelo amor. Obrigada. Que cuida das mulheres, das coisas de Deus. Amém. Amém. Obrigada. É muito bom. Bom, vamos lá. Vamos começar então. Antes disso, na verdade, você também escreveu um livro, A Honra do Rosa. Sim. Né? Uhum. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos bater esse papo aqui. Quem é Vivian Ribeiro? Eita, Vivian por Vivian. Bom, Vivian é americanense. Uau! Saí bem pequenininha dessa cidade tão querida, mas é tão interessante, né? O Senhor sempre me reportava para cá. Mas filha única de uma família muito simples, mas de pais que amam Jesus. Amém. E me ensinaram desde pequenininha não só o caminho para a igreja, mas o caminho para o coração dele. Amém. Então eu passei várias fases na minha vida. Com 7 anos eu me converti, mas com 16 anos fui apresentado ao Espírito Santo. E já casada, com filhos, dentro do Ministério de Mulheres, fui apresentada e me rendi ao amado da minha alma, que é Jesus. É uma trindade, quando a gente se entrega para Jesus, a trindade toda vem, mas as nossas experiências ao longo da nossa vida vão modificando e refinando a nossa história. Uhum. Então, eu casei com o Fabiano em 99, e o ano que vem, 2024, a gente faz 25 anos de casado. Uau. E ele faz 50 anos. Vai ser um ano bem... Provavelmente a nossa primogênita vai casar. Então vai ser um ano espetacular. Extraordinário, né? Estamos digerindo isso aos poucos. Então nós temos 2 filhas e isso tem sido muito especial. Eu começo na igreja com o Ministério de Crianças. Eu e o Fabiano lideramos durante 15 anos. Uau. E ali a gente diz que a nossa escola profética foi entre as crianças. E é muito especial porque, como a gente tinha famílias muito disfuncionais, as nossas filhas puderam nos acompanhar no ministério durante 15 anos, que elas cresceram conosco, isso foi muito significativo. Uau. E o Fabiano vai despontando, porque a gente costuma dizer, você pode pregar para adulto, mas se você consegue pregar para criança junior, você prega para qualquer um. É verdade, é verdade. Muita criatividade. E aí a gente vai se deslanchando para outros ministérios. Eu vou para o Ministério de Discipulado, ali eu fico 8 anos. E ali a gente desenvolve alguns ministérios, como de libertação, que é o chamado restauração. Mas antes disso, se você for lá atrás, na minha adolescência, eu introduzi, junto com outras queridas, o Ministério de Dança numa igreja muito tradicional. E ali começa também alguns paradigmas, Estava falando até um pouquinho com a Juliana sobre como esse dom do apostolado e do mestre, ele vem acompanhando, a gente vai desbravando, Sim. Então, o Ministério com Mulheres foi assim, depois a gente foi com o Ministério, fiquei 10 anos, hoje está com a pastora Esther, e a gente pôde, aonde nasceu a Honra do Rosa, que a gente depois pode conversar. Legal. E atualmente eu estou com o Fabiano, liderando a rede de igrejas da cidade. Eu faço discipulado com mulheres, as líderes, as esposas de pastores e de líderes da rede. Uhum. E a gente começou o Ministério Novinho em Folha, que eu amo de paixão, que é o Ministério Viva, que é o Ministério de Saúde Integral, com profissionais da área de saúde dentro da igreja, porque a sua saúde importa. E a gente levanta essa bandeira, Porque já que a gente tem um chamado, a gente vai fazer de qualquer jeito. Sim. E a gente não pode abreviar o cumprir do propósito de Deus por causa da nossa saúde. Sim. Então, a gente tem trabalhado isso de forma preventiva e tem sido muito especial. Esse é um ministério bem novinho. Então, acho que eu consegui resumir um pouquinho aí. Legal, benção demais. Bom,
Então, já que falou do livro, Tá. né? Por que Honra do Rosa? Uau! Bom, eu já começo dizendo que a gente tem um pai espiritual, o pastor Carlito. Ele é um homem visionário, né? Sim, E muito. um dia ele falou, Vivi, eu tô vendo que você tá fazendo algumas coisas com as mulheres aí, então escreve sobre isso. E daí eu falei, pai, não é sobre as mulheres, é sobre mim. Né? Então eu vou falar da minha essência. Eu estava comentando também com as meninas que a partir da minha essência o ministério recebe uma essência que não é minha. Sim. Eu só abri espaço... Só um fluxo, um canal, né? Para que isso acontecesse. E daí ele falou, me fala um pouquinho de... Aí eu escrevi o livro, né? Na verdade, o livro é fruto de muitas mensagens que eu já tinha ministrado com as mulheres. E eu fui só transformando ele em capítulos. E tem uma pastora maravilhosa, que eu amo de paixão, que é a pastora Mari Madaleno. Sim. Ela é a editora, a que edita, né? E nos ajuda na escrita. Ela é uma mulher fenomenal. E ela foi me ajudando a encaixar tudo. E eu fui e apresentei para o pai. E ele falou assim, mas então, peraí. Você quer dar uma honra, uma cor? Você quer transformar o rosa, não no adjetivo, mas num substantivo, no sentido de que é uma essência? Eu falei, pai, porque a gente estava discutindo o nome do livro. Sim. E daí ele falou assim, então me deixa pensar. E depois, daí quando eu estava saindo, ele falou, a honra do rosa. Ele então que deu eu o título. costumo dizer que ele que me deu. Quem viu, hein? Tanto que eu não queria, eu nunca quis associar o Ministério com Mulheres ao Rosa. Parece meio assim, mas eu nunca quis, porque eu sei que tem mulheres que não gostam de rosa. Sim. A ideia não era uma cor, mas aí eu dei. Aí até a Mari falou assim, você precisa dar um capítulo para dizer o valor do rosa. E o que é o rosa para você? E tá tudo bem se você gosta de preto. E tá tudo bem se você gosta de verde. Sim. Mas o rosa, ele permeia a vida de uma mulher. Quando ela nasce, vai ter um body rosa, vai ter um algo quartinho rosa. Pintado, sei mesmo lá. Que hoje em dia... Não e olha que eu fiz esse livro antes desse slogan rosa é para meninas, azul é para meninos e essas coisas todas. Foi muito antes disso. Eu tô falando de 2014, né? Sim. Então, aí e vai até a senhorinha com um chalinho, com o chinelinho rosa. Então, para dizer que rosa é uma essência. E aí, a minha filosofia, se acha que a gente pode dizer assim, no livro, é que quando o Senhor foi fazer uma mulher, ele soprou uma essência na mulher. E ele soprou uma essência no homem. Então, eu carrego algo de muito valor. Então, a honra está na essência que eu carrego. Uau. E aí, eu vou trabalhando com essas mulheres. Não são comportamentos, sabe, pastor? Às vezes... E a pastora sabe, a gente quer imprimir um padrão. Sim. Nós somos muito diferentes. Eu estava há pouco tempo com 24 mulheres. Eu olhava para elas assim, cada uma diferente. Eu não estou falando só de maneira de ser, mas de personalidade, de atitude, da maneira temperamento, como, né? vivência, tudo, né? Contexto. Tudo, história. E eu falei, meu Deus, está todo mundo aqui. E aí surgiu isso no meu coração, né? Nós somos tão diferentes, mas tão necessários. Sim. Nós somos, sabe, tão únicas, mas ao mesmo tempo tão dependentes da unicidade da outra. Então eu falo muito sobre isso e eu defendo também que mulher precisa ter amigas, né? E aí eu chamo isso do Encontro das Águas, que é até uma música da Ana Paula Valadão, que eu gosto demais, né? Sim. Que diz que é o encontro das águas tu estás, e hoje a gente vê uma ruptura nisso. E eu tento quebrar a versão da mulher de ser mulher. Porque, por exemplo, pastora Juliana, eu sei que eu sou uma mulher, mas eu não sabia o que era ser uma mulher. Sim, que isso é muito diferente. Sim. Né? Não tive padrão, perdi minha mãe com 14 anos. Sim. Então, o Senhor foi me conduzindo a esses ambientes. Ele disse assim, você pode receber a influência, a validação de uma outra mulher inspiradora, madura, mas sou eu quem vai dizer o que você é. Né? E hoje a gente tem um tapar de ouvidos para o que Deus está falando. Deus está gritando, né? Assim, gritando melodiosamente nos nossos ouvidos quem nós somos. Sim. E a gente está dizendo não. Então o livro ele vem disso, é um livro. E aí a gente fez um relançamento agora em 2021, 22, que eu já não me lembro agora, com uma capa maravilhosa. Aí eu acrescentei 3 capítulos a mais, que eram outras 3 mensagens que eu queria ter trabalhado. E a gente trabalha muito com esse significado da nobreza, da realeza, né? Dessa questão de posicionamento. Eu posso ser uma mulher muito simples. Sim. Não ter tantos recursos, nem financeiros, nem intelectuais, mas eu carrego a mesma essência, daquela que se desponta como uma CEO de uma organização. Sim, sim. E a igreja é o lugar oportuno para que todos possam ser validados. Né? Entendi. Então, e a igreja precisa das mulheres. E no meu livro eu ponho um trecho do Paul Yang-Shu e ele fala, Deus fala com ele assim,
comece um grupo de intercessão com as mulheres. Imagina, mulher no Oriente, totalmente recriminada. Isso. E ele fala, não, de jeito nenhum. E daí o Espírito Santo fala com ele, Paul, quem me gerou, quem me amamentou, quem cuidou de mim, quem estava na minha crucificação, quem eu vi pela primeira vez. Meu Deus. E daí ele diz, uma mulher, Senhor. E aí ele pegou e falou assim, então, comece. E os grupos de oração começaram na Coreia, né, nesse mover tão maravilhoso do Senhor, né? Então eu coloco isso no livro e não bato de frente com o feminismo, porque eu acho que não é assim que a gente organiza, mas eu falo da feminilidade. Na verdade, o feminismo para mim é um grito mesmo de me vejam, me ouçam, me escutem. É isso mesmo. E é uma bandeira fora. Não adianta eu levantar uma bandeira fora de mim se eu não tenho ela dentro de mim. Então a Honra do Rosa vai tentar levantar uma bandeira dentro, ensinar as mulheres a levantarem uma bandeira dentro. Para depois atrás, se quiser, atrás dos seus direitos, tudo bem, mas desde que eu esteja bem resolvida. Isso é fantástico. Aí o livro vai trabalhando, fala sobre a relação da mulher com um homem de honra, né? A questão polêmica da sujeição, como que acontece isso, entre amigas, a mulher na posição de serva, né? Aquela que dá a mão, né? Uau. E aí eu trago algumas mulheres que influenciaram a minha vida, na história como um todo. E tem sido muito especial. E no livro tem alguns testemunhos de algumas mulheres que viveram coisas comigo nos retiros e nesses ambientes mesmo de cura. Uau. Então, super indico para você presentear sua esposa, né? Sua namorada, enfim, né? Você, mãe, enfim. Inclusive, assim... Você tem, né, amor? Sim, eu tenho o livro, li o livro. Assim que eu conheci a pastora, já adquiri o livro e li. Realmente é um livro que me ajudou muito a entender melhor essa essência de Deus, ser quem o Criador fez para mim ser e me amar a maneira que Ele me fez, né? Tenho que melhorar, tenho que sempre estar ajustando, né? A cada dia posso ser uma mulher melhor, sim, para Deus, mas me amar da maneira que Ele me fez. E o que me marca muito assim no livro é quando você conta a sua história. Quando eu li que você era de Americana, eu falei assim, uau! Uma pessoa que eu admiro tanto, né? Me inspira tanto, é daqui da cidade, nasceu aqui. E quando você conta a sua história também é muito emocionante. Me marca muito assim, como dá pra ver que não importa como foi a nossa infância, não importa o que a gente passou, não importa o que aconteceu, vai de quanto a gente se dispõe pra Deus. Se entrega, né? O quanto a gente se abre pra ser filha. Essa nobreza eu entendi muito, que não é o que eu tenho, mas é o que eu sou. É uma essência. De lá pra cá eu tenho tentado proclamar pras mulheres essa questão. E a frase do livro que me marca é: rosa não é uma cor, é um valor. É isso. Sempre quando eu visto roupa rosa, eu falo, não é porque é a minha preferida, mas é um valor. Carregar algo cor-de-rosa em si é falar, eu amo o feminino. Eu amo ser uma mulher. Eu amo ser mulher. Né? Então, assim, maravilhoso o livro. Super indico também para as mulheres. Muito bem. E lá, pastora, é interessante, assim, a forma que vocês trabalham com literatura. Sim. Né? Muito conteúdo excepcional, fantástico, tanto criado ali ou inspirado, né? Trazido, enfim, né? Sim. E tem um livro, e eu vou entrar nessa questão, pegar o ganchinho aí, do pastor Fabiano, o livro dele, Paternidade Bem Resolvida, que depois, agora tem outra continuação dele, né? Escolha Ser Filho, com a pastora Leila. Assim, temos também, lemos fantástico, inclusive presenteamos vários irmãos aqui da igreja. Que bem. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque a literatura, ela ajuda muito, claro, não substitui a Bíblia, nem o livro, mas a literatura tem nos abençoado também, né? E falando um pouquinho sobre paternidade, eu vou ter que puxar isso, não tem jeito. Vou ter que chamar meu marido, então, você fez a pergunta. Logo estará aqui. Bom, falando um pouquinho sobre paternidade, o que a gente precisa, para quem nos ouve, para quem tem essa dúvida, o que a gente precisa para resolver isso em nós? Essa paternidade, como recebemos essa paternidade? Eu gostaria, por favor, que você trouxesse essa explanação um pouquinho para quem nos ouve, para abençoar corações, né? Amém. Então, essa questão de paternidade, o que a gente precisa fazer como posicionamento, como comportamento para receber essa paternidade e sair da orfandade, né? Enfim, se puder.
Esse livro, ele é também a nossa história. Assim como a honra do Rosa, a paternidade é a história do Fabiano, né? Na verdade, é a história de todos nós. Porque talvez você até não tenha uma família disfuncional, mas você não vai ter um pai perfeito. Sim. E são essas lacunas que, na verdade, te impedem de ver o pai perfeito. Então, eu costumo começar assuntos assim, pensando em duas coisas. Primeiro, Deus é o único Deus que se permite ser chamado de pai. Uau. Nenhum outro Deus no mundo diz, me chamem de pai. Pai nosso. Jesus diz, quando forem orar, digam, Pai nosso. Então, isso é muito interessante. E outra coisa que até o Fabiano fala muito, ele diz o seguinte, se Deus tivesse problema, né, com pais, vamos pensar assim, ele viria. Mas, na verdade, Deus queria solucionar um problema de filhos. Então, ele mandou o seu filho para que o seu filho pudesse ensinar. E a gente vê uma conexão tão linda. A gente esteve há pouco tempo em Israel. Gente, eu vou dizer para vocês, é uma coisa assim, todo mundo tem que ir para Israel. Eu quero voltar, Jesus. Amém. Nós queremos ir um dia. Amém. Então, você vê a filiação, ela sendo exposta o tempo todo. Como até a gente foi no Getsemane e foi muito forte, porque talvez não foi ali que Jesus teve o sofrimento, mas ali o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração. Ele disse assim, sabe o que é ser filho? É poder dizer, Pai, passa de mim esse cálice, eu não tô aguentando não. Ser o que você é, porque a gente é o que é na nossa casa. Levanta tampa de panela, abre, toma suco gelado, água gelada no bico, né? Porque o Senhor está nos chamando para retomar quem somos. E ser filho é a essência, se a gente pode dizer assim, a primícia de um ser. Então, Deus manda o seu filho e ele nasce bebê por quê? Porque a nossa paternidade começa no ventre da nossa mãe. Sim. Por isso que a gente precisa ministrar grávidas, por isso que quando a gente traz uma pessoa para ministrar, a gente pergunta para ela, como foi a gestação? Você sabe um pouco da sua gestação? Né? Então, Jesus veio no ventre de Maria e ele vai crescendo. E é tão interessante porque Lúcifer foi o primeiro órfão. Sim. E a gente fala muito nos livros. Então, ele diz, eu não quero. Ele não estava dizendo assim, eu não quero reino, eu não quero me sujeitar ao soberano. Ele disse, eu não quero ser filho. Então, ele sai de uma posição. E o que ele quer fazer a partir disso? Ele quer arrastar todos para essa posição de orfandade, é verdade. E a orfandade, estava falando com uma querida que estava vindo aqui comigo, e a orfandade, ela é tão interessante, porque ela pega a gente de jeito em áreas que a gente nem imagina. Sim. Né? Na mente, no pensamento. Então, por que eu tenho que ter uma paternidade bem resolvida? Eu gosto de resumir sem ser simplista, para viver. Isso. Porque a minha única maneira, não é a melhor maneira de viver ser filho. A minha única maneira de viver é sendo filho. Uau. E por que eu não aceito esse amor de Deus maravilhoso? Porque no meio do caminho eu tenho referências. E muitas vezes essas referências estão distorcendo o que é perfeito. Sim. Né? Eu tive um pai bem ausente, né? Um pai muito querido, muito amado, muito honesto, trabalhador, mas muito ausente. Então eu transferi isso para Deus. Sim. Tu deixa todas as minhas contas pagas, tá tudo certinho, mas você não é presente. Porque isso é uma maneira que a nossa cognição vai trabalhando, né? Então, no processo de cura, para uma paternidade bem resolvida, não tem como. Eu preciso passar no meio do meu pai, no meio da minha mãe. E é aí que emperra. Entendi. Então, eu conheço muitas pessoas que dizem assim, Vivi, eu comecei a ler o livro Paternidade, eu não aguentei. Porque o livro vai falar sobre, né? Sim. Tem que resolver com o pai terreno também, né? Mas ele é imerecedor. Isso. Sim, mas ele abusou de mim. Quando um filho recebe um abuso em todos os níveis, físico, emocional, mental, sexual de um pai, a alma, uma parte da alma é destruída e se torna surda para o amor de Deus. Porque Deus é um Deus abusador. Se meu pai era abusador, Deus é um Deus abusador. Isso, associa, né, de maneira... Sim. Então eu preciso receber dessa cura, né? E aí aí qual é a chave? Perdão. E aí eu vou abrindo portas, recebo acesso. E aí com o acesso de Deus, né? Sim. Eu recebo cura e aí eu olho os meus pais de maneira diferente.
Totalmente. Eu digo, uau, ele não teve o que eu tive. Sim. E ele só passou o que ele tinha, né? Ele só passou o que Então, ele tinha. é um processo. Nossa, agora, só para encerrar, o problema da orfandade é um problema da nação. Uhum. Não é um problema nosso ou da igreja. Nós temos uma nação órfã. Sim. Né? Sim. Que se levanta uma entidade que tem um título feminino. Então, muitas vezes a gente não consegue, por esse ambiente, fluir na paternidade, né? Os homens têm a sua parcela porque eles ficaram passivos. Sim. E as mulheres têm a sua parcela porque elas ficaram ativas demais. Sim. Elas tomaram um posicionamento que não eram delas, e aí troca de papéis confunde completamente os Totalmente, filhos. Então a igreja é um grito. Por isso que eu falei que a gente ia falar de esperança. Falei profeticamente, mas agora me vem, né? A paternidade de Deus é a esperança do mundo. Sim, creio, eu creio. Amém. Porque uma pessoa que se sente acolhida, né? Eu estava compartilhando rapidinho com uma discípula essa semana e ela estava, Vivian, ela foi fazer uma viagem específica ali perto de Camboja, ok? E aí ela falou, eu olhava aquilo e eu falava, gente, parece que não tem Deus, né? O que eu vou fazer para tirar essa criança, essa pessoa? Eu falei assim, se você não tem recursos nem poder, nada, mas você pode deixar ela com alguém. Então, a paternidade permite com que eu pegue aquela criança que talvez nunca vai sair daquele ambiente. De um ambiente de abuso, de um ambiente inóspito. Mas se ela receber o amor de Deus, acabou. E tem muito daquilo, né, pastor? A gente não consegue transformar o mundo por inteiro, mas o mundo de alguém, quem a gente tem conexão, tem acesso... Vida, né? Pode ser transformado através de uma palavra, de um abraço, de um... né? Sim. E é fantástico. E falando sobre... Muito profundo, né? Muito profundo. Não, é um negócio assim... Uma vez eu vi o pastor Fabiano falando, não lembro se foi numa pregação ou num podcast que eu assisti, ele falou numa questão maior ou menor, todos nós vamos ter que resolver a orfandade. Então não é assim, porque você não teve um bom pai. Não. Né? É igual a pastora falou, nenhum pai foi perfeito. Sim. Todos nós, né, erramos numa área ou outra, né? Uns mais, outros menos, mas uma questão maior ou menor, todos vamos ter que resolver. É verdade. Então, né, que a gente vá logo. Amém. Senhor, eu creio. Do Pai. Amém. E né, esse espelho em Jesus. Isso. O Filho amado. Jesus. Como, falando sobre essa questão de paternidade, assim, eu conheci a igreja da cidade há 8 anos atrás. E... assim, foi assim um marco na minha vida, no meu ministério, né? Da forma que eu cheguei, da maneira que eu cheguei, fui muito bem acolhido, muito bem. E ali foi o primeiro livro que eu li. Que legal. Primeiro livro, né? Que a gente leu. Foi muito forte, porque assim, a gente lia chorava, a gente, né? Foi tratado por Deus em algumas áreas, né? Sim. Tanto até com meu pai biológico, que hoje é membro aqui da igreja, me ajuda, ela, minha mãe. Assim, nosso relacionamento mudou muito. Amém. Né? Foi bem, mais abençoador. E também como cuidando da igreja, né? Você pai espiritual da igreja. Isso, exatamente, pai espiritual. E com Deus também, né? Porque daí reflete principalmente, em Deus, né? essa atmosfera, essa conexão com Deus, né? Sim. E assim, o que eu queria perguntar para você, pastora, assim, a igreja da cidade, para nós aqui na cidade, especificamente aqui na Casa Viva, tem sido um referencial muito grande, né, de mentoria, de cuidado mesmo. Isso já fazem 8 anos. E a gente aprendeu, né? Nós desconhecíamos a questão de paternidade espiritual. E nós fomos, né? Estamos aprendendo ainda muita coisa. Mas a igreja da cidade, eu vejo que realmente ela é diferenciada, né? Ela tem uma graça especial de Deus. Graça mesmo. Graça de Deus. Isso aí, né? O pastor Carlito, toda a equipe, né? Então, várias vezes indo para lá, recebendo, né? E foi muito bom. Então, diante disso, como é pertencer a esta família? Né? Olha para a questão. Pertencer a esta família e desenvolver de uma maneira saudável o ministério, né? Tendo ali famílias, desafios. Mas minha pergunta é, diante desta paternidade, diante da família, igreja família, né? Da igreja da cidade, como é pertencer a uma família, a uma igreja que
que cuida de você, que te envia, né? Quais são as características de uma igreja saudável, família, que você pode deixar para nós aqui, né? E para quem nos ouve. Primeiro o privilégio, né? Eu acho que eu já quero começar assim. Eu nem sei como eu fui parar em São José. Na verdade eu sei, mas assim, é algo muito específico, né? Pra vocês terem uma ideia, a gente foi para São José que os meus pais foram administrar um orfanato. Uau! Na verdade não era orfanato, era uma creche, mas a criança ficava o dia inteiro. Eles receberam essa proposta de irem para lá. Eu já começo convivendo com meio órfãos, porque a maioria não tinha pai homem, né? E ali a gente cresce e eu logo fui com a minha mãe, mas a gente vai vivendo algumas coisas especiais. Para mim é um privilégio porque eu acompanhei basicamente... Olha, eu tenho 48 anos, eu cheguei na igreja com 7 anos, então eu estou há 41 anos na igreja da cidade. Antes do pastor Carlito, bem antes, ele está há 26 anos. Uau. Ok? Então, eu digo assim, eu acompanhei a igreja nesse processo todo. Quando você falou de ser saudável, é bem isso. Porque ser saudável não é um dia eu passar comendo saudável. Sim. São atitudes e hábitos diários, processo, para que eu desenvolva uma imunidade, ok? Isso. Contra as doenças. Então, eu vi, primeiro, é um privilégio. Segundo, eu vejo a mão do Senhor sobre a igreja. Sim. E o pastor Carlito costuma dizer, nós só estamos surfando na onda que Deus está mandando. Para ele é muito claro e assim... E todos os outros pastores eram visionários. É impressionante. Eu me lembro quando a gente foi para José Longo, não era Colina ainda. O pastorzinho que estava, foi um dos primeiros pastores, que era a PIB, né? Ele subiu ali, ele falou assim: a igreja é grande porque o Deus da igreja é grande. Uau. E ele era visionário. Tão simples. Então, eu vejo realmente a mão do Senhor. Sim. Então, eu acho que talvez um segundo olhar seria essa identificação de que é Deus, de fato. E que nós estamos surfando. Então, o pastor Carlito diz assim, quem manda a onda? Eu não produzo onda. Quem é dono do mar, né? Eu espero a onda. Só que ele diz, e aí você até falou, a gente trabalha muito. Eu estou sempre com a roupa de surfar e a minha prancha na mão. Eu não fico esperando na praia a onda vir. Eu já tô com o pé na água quando ela aparece. E esses dias ele trouxe uma coisa muito forte. Ele disse assim, nenhuma igreja, por melhor que seja, igreja evangélica, tirando as igrejas raízes, né? A igreja católica, né? Sobreviveu mais que, sei lá, 1000 anos. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz, eu não sei quando Jesus vai voltar, mas um dia essa igreja vai acabar. A igreja da cidade vai acabar. É chocante, né? Mas essa é a realidade que ele tem. E uma coisa que ele falou esses dias, eu sei que a maioria que está nos escutando é de igreja e crê na volta de Jesus, mas ele falou assim, nós vamos deixar isso aqui tudo arrumado, porque quando a gente subir, isso aqui vai ser um quartel, um ponto de apoio para as pessoas que vão ficar... Eu fiquei chocado com aquilo. Eu falei, meu Deus, que homem realista. E é verdade. Já tá hoje nós temos um prédio maravilhoso. Sim. E quando todo mundo for arrebatado... Né? E aí até a pastora Leila com aquele olhar pastoral, né? E ela pensando, e aí a gente falou assim, aqui vai ser um reduto. Uau. Porque as pessoas vão vir. E o desespero. O que aconteceu? Meu Deus. Então, eu vejo que estar numa igreja assim é viver fora do seu tempo. Sim. Então, nós já estamos lá andando A igreja é assim. Ela precisa ser assim. Sim. Ela precisa estar além do seu tempo. Sim. Ela precisa estar adiante. Aí você diz assim, mas como? Você tem um Espírito, que é detentor do passado, do presente e do futuro. É só ouvir o que ele está dizendo. É muito criativo, né, pastor? Ele é muito... É muito. Você me contou uma história de que Deus foi falando com você num mês, por exemplo, de fevereiro, e você precisou de ter atitudes no fim de um ano. Deus antecipou. Deus é o Deus da antecipação. Sim. Então, estar numa igreja assim antecipa a minha vida. Estar numa igreja assim também traz equilíbrio. Eu digo assim, nós somos um tipo de igreja mais difícil possível. A nossa igreja é muito difícil, porque ela busca o equilíbrio. Então, buscar o equilíbrio é muito difícil. Então, só que eu trago isso para minha própria vida. Os extremos pertencem ao humano, mas o equilíbrio pertence ao sobrenatural, ao que está além do natural.
Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Sim. mas assim, o que é ser levado por um movimento, né? A igreja não é um monumento, a igreja é um movimento. Naquele, né, o pastor Carlito, ele diz assim, vamos construir essa igreja, vamos construir tudo aqui, porque ainda tem na cabeça dele ainda muitas coisas para ser feita lá, porque isso aqui é o seguinte, chegou, sai, ele quer enviar. Porque ele diz assim, a igreja da cidade vai terminar, mas o que vai ficar? Os frutos dela. O legado, os frutos, né? São as pessoas que foram enviadas, as pessoas que transformaram o mundo fora da igreja. E o que mais me marca... Demais, não, é um negócio fantástico. O que mais me marca, pastor, assim, é a visão que Deus deu para ele. Sim. E essa visão é compartilhada. Essa questão do alcance. Que a igreja da cidade, ela, de verdade, ela serve a cidade. Sim. Então não é uma igreja para si. Ela não é para si mesma. Sim. Ela é para fora. Sim. Né? Então, isso muda muito a chave. Isso tira porque a visão, né, se é ganhar todas as pessoas para Jesus, se é levar a mensagem de esperança, eu tenho tribos, eu tenho lugares, eu tenho contextos, eu tenho que o evangelho vai chegar, né, e enviar pessoas que eu não tenho essa acessibilidade, mas essa pessoa que está inserida no reino, ela vai chegar ali e vai fazer a diferença. Exatamente. Então, é sobre isso, né, sobre essa... A gente puxou, né? Paternidade, igreja, família, saudável, né? Sobre tudo isso, é interessante porque uma das... até comentei com você, a gente estando um tempinho juntos, pastor Fabiano, na minha vida, ele foi muito importante. Porque no momento que eu estava realmente, assim, muito frustrado, decepcionado, enfim... E eu pensava que não tinha jeito, que era tinha acabado, né? E a igreja da cidade, eu digo isso assim, com muita gratidão. Eu acho que um dos sentimentos mais nobres que o homem tem que ter é a gratidão. Com certeza. Né? A gratidão. Sou muito grato ao pastor Fabiano, né? Muito grato ao pastor Carlito. Muito grato aos pastores de lá. Porque realmente temos uma mentoria, né? Quase que semanal. Sempre falamos né? Imos para lá. Vamos para lá. Né? Em conferências, em conversas, enfim. Então nós aprendemos que a mesa é muito importante, tanto para você revelar quem você é e para você receber destinos, né? Então isso é importante. Então a mesa é muito especial. E a igreja da cidade, eu precisava compartilhar isso porque a igreja da cidade tem sido assim um referencial para nós, para mim, para minha casa e para nossa família espiritual aqui, né? E na cidade. Então isso é muito importante. Então diante disso temos um olhar que nos leva a olhar para fora da igreja, para fora. É a eclésia. Isso. É a eclésia. Né? A gente quer realmente que seja uma casa viva, uma casa de um fluxo de pessoas. Perfeito. Né? Que até, inclusive, a gente até ouve uma vez de lá, que lá era proibida a entrada de pessoas perfeitas. É isso mesmo. Então, é forte, né? É muito forte. E é muito legal. E essa é uma realidade aqui. Né? A gente não quer... entende que tudo é a graça de Deus. Não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor, com o reino. Mas nós queremos realmente vivenciar aquilo que Deus tem para essa casa, para as nossas vidas, né? E para a gente já ir caminhando para o finalzinho, né? Como minha esposa falou, a pastora Juliana falou que a senhora... Você tem sido assim uma forte referência mesmo, no sentido de falar com as mulheres, ao coração das mulheres. Não é só questão do livro, mas esse envio, o pastor Fabiano, um profeta de Deus, né, que Deus tem levantado nesta nação. Amém. Eu já tive várias oportunidades de ouvi-lo, não só na igreja da cidade, mas em algumas igrejas aqui da região, linkadas à Rede Inspire. E assim, o pastor Fabiano é um pai mesmo, é uma pessoa assim, e você vê que Deus deu um chamado a ele específico, Deus deu um chamado a você de forma específica. Vocês servem juntos. Isso eu acho que é lindo, porque a gente está discernindo isso comigo e ela. Né? Eu tenho uma forma, um jeito, um chamado, não é? Ela tem também. Né? É diferente, mas servimos juntos. Né?
Então, assim, é muito nítido a questão do chamado do pastor Fabiano, questão de profeta, e assim, Sim. o que ele tem para falar, ele vai entregar, né? Ele discerne isso, é um negócio espetacular. Então, e você também tem sido uma referência muito grande na nação, no nosso país, assim, de maneira extraordinária. E quais são, pra gente ir finalizando, os apontamentos ou algumas chaves, vamos dizer assim, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, Sim. né? Para quem é cristão, cristãos melhores, para quem ainda está com esse sentimento de orfandade, para procurar um lugar, um ambiente, uma família. Então, assim, algumas chaves, algumas podemos dizer assim, chaves para as pessoas melhorarem, se posicionarem, terem um posicionamento em Deus, para mudarem literalmente de vida, né? Porque tem aqueles que estão estacionados, aqueles que estão muito apáticos, muito, né, indiferentes, mas Deus está salvando, o reino está ativo, né? Então, para hoje, para essa pergunta eu quero passar para você, para que as pessoas se tornem suas melhores versões. Quais são os apontamentos, algumas chaves importantes que você pode nos deixar? Antes de responder, eu esqueci de falar que eu e o Fabiano também, a gente iniciou o Ministério de Famílias da igreja. E eu não esqueci. Legal. O Herança Real. Herança Real, né? verdade. Ele nasce, porque não é Ministério de Casais, é Ministério de Famílias. Olha, eu achei que era de casais o Herança Real. Porque na igreja hoje nós temos famílias tipo a mãe e filhos. Sim. O pai e filhos. Os avós e os netos. Olha, né? Que interessante. Nós temos famílias, são inspirador famílias. Isso aí. É muito. Lógico que, por exemplo, vamos sair com 150 casais agora no fim de outubro para um retiro de casais. Tá. Mas dentro do ministério nós vamos ter um encontro para pais. Você abre o leque, né? Porque uma viúva nova que tem 2 filhos, onde ela vai ouvir falar sobre família? É verdade. Ok? Uau, então a gente trouxe a questão da herança real. Eu esqueci de falar, mas eu lembrei disso porque quando você estava dizendo, né? Vocês dois têm uma sincronia assim muito legal. Parabéns, né? Como a gente lida muito com casais, a gente já conhece de longe, a pessoa vem de longe, já sabe, né? Não é uma análise, mas é uma constatação. Enfim. Mas eu gosto de responder a tua pergunta, eu estava aqui tentando me lembrar com alguns P's. Tá. O primeiro P é o P de paternidade, que a gente já falou agora, né? A minha vida se torna saudável se eu sei quem é meu pai. Sim. Você sabe quem é meu pai? Sabe criança pequena? É muito interessante, porque quando as minhas eram pequenas, né? Imagina, a gente nunca teve nariz empinado por ser pastor, ninguém nem sabia que era filho dos pastores. É muito pastor na igreja, hoje nós somos 43 pastores. Uau. Então, né? Mas elas eram pequenas, elas falavam, você sabe de quem eu sou filha? Então, é tão interessante quando a gente pode dizer isso, é o primeiro P. Sim. O segundo P é pertencimento. Uau. Se você não souber aonde você pertence, você não pertence a ninguém, qualquer lugar tá bom. É verdade. Então, vir para Casa Viva e não vir para Casa Viva, uma vida saudável se dá com enraizamento. Sim. Você pode não concordar com todas as coisas aqui. Poxa, pastor, eu queria pintar essa parede aqui de laranja. E quem diz que na nossa casa a gente concorda com todas as coisas? Mas nem por isso a gente arranca o sobrenome da nossa casa. É lógico que existem situações específicas que a nossa casa ela é quebrada. Sim. Então nós precisamos tomar algumas decisões. Sim. Mas o pertencimento. Terceiro, propósito. Você precisa saber por que você está aqui. Verdade. Não é o pastor que sabe. Quando ele muda você de lugar, perdi o meu propósito. Oi? Seu propósito não é a sua função. O pastor Carlito disse, apegue a Jesus, não a sua função. Ele diz isso. Uau. Porque o dia que a sua função for trocada, parece que o mundo caiu. Exatamente. Então você se apegue a Jesus, né? Esse senso de propósito. Talvez um outro P seria o permanecer, né? É diferente do pertencer. Sim. Porque eu posso estar pertencendo a algum lugar, mas não estar permanecendo, no sentido de o permanecer tem a ver, né? Com tamo junto. Isso aí. Se o coração dos filhos se o coração dos nossos filhos não estiver junto ao nosso, né? É verdade. Mas se ele estiver junto, esses dias a gente estava conversando, a pastora ali, ela está com uma filha agora está voltando para a França, mas estava acho que na Bélgica, e uma outra estava na Alemanha, e uma época um dos filhos estava na Irlanda e outro estava em São José e ele estava nos Estados Unidos.
Nossa. Meu Deus. Cada integrante da família estava num lugar. Mas veja, há uma conexão de coração. Né? Por isso que o pastor Carlito disse, olha, quando você for para um outro país ou uma outra cidade, entenda se você está indo para ser uma extensão da igreja da cidade ou se você quer cortar os seus vínculos. Sim. Então, acho que permanecer é algo é importante, né? Muito. Então, o meu coração precisa estar pertencido, né? E eu trago a questão do posicionamento como um último P, né? Quem vai te posicionar na terra? Quem vai te posicionar em quem você é? Né? A igreja pode fazer isso, como família pode, Sim. mas é o teu relacionamento com o Senhor. É verdade. É Ele quem diz. Faz toda né? a diferença, né? E uma coisa que eu estava conversando com a querida que estava comigo, eu disse assim, um texto da minha vida para viver numa família com 27 mil membros, 27 mil irmãos, que eu e Fabiana, a gente costuma dizer que a gente é o irmão mais velho, né? Da família. Sim, então, eu sou filha única, não sei muito como essa coisa de ter irmão, mas o Fabiano sempre diz, e é verdade, exatamente. E ele diz algo, então, você tem irmãos mais novos que estão vivendo coisas que a gente não viveu. E quem é filho mais velho sabe que a gente sofre mais, né? É verdade. O primogênito sofre mais, no sentido... Mas tem uma outra unção de primogenitura. Mas, sim, enfim, sim. A questão de você se posicionar tem a ver com aquilo que João Batista falou para os discípulos dele. Porque os discípulos falaram, você vai fazer nada? Olha, Jesus está batizando. Você era o cara aqui. Agora ele chegou, está todo mundo atrás dele, você não vai fazer nada? Daí João diz a célebre frase, né? Ninguém pode receber nada de bom que do céu não tenha sido dado. João era um cara de posicionamento. Sim. Ele sabia ele sabia que ele era o Nazireu, mas o Nazareno ia vir. Ele sabia que ele estava preparando o caminho. Então, estar posicionado é algo interessante. E eu termino. Uma coisa que eu aprendi agora, em Israel, a gente estava falando com o guia, além de guia, ele é arqueólogo. Olha. Muito querido, muito querido. Ele é brasileiro, é carioca, Uau. Mas a mãe é judia. Então, ele já mora lá há 18 anos, enfim. Um cara muito competente, um pezinho no messiânico, assim, mas muito querido. Ele disse assim, sabe, Viviana, a gente estava falando, né? Ele estava... E uma coisa que muito me interessa, a arqueologia, né? Aí ele falou, 20% de todos os sítios arqueológicos de Israel é que já foram descobertos. 20%. Uau. E aí eu falei, gente, mas por que essa agilidade? Ele disse assim, para o arqueólogo, a cada geração, uma porção. Ou seja, a minha geração vai até aqui. Mesmo que tenha mais coisas para serem descobertas, um dos princípios da arqueologia é o legado. Entendi. Eu preciso esperar a próxima geração, porque a próxima geração vem com outra tecnologia, vem com outro olhar. E aí ele disse que quando eles descobriram os pergaminhos, quando eles tiraram o primeiro, porque eles não tinham tecnologia, Sim. o oxigênio oxidou, né? Sim. E eles disseram, não vamos abrir mais, nós não temos tecnologia para isso. Que demais. Reconhece o limite ali, né? Ele sabe. Então, explorar, né? Aí eu digo assim, nós precisamos, como igreja, dentro desses P's todos que eu falei, ter esse olhar para a próxima, aí seria o último P, próxima geração. Uau. Eu preciso formar a próxima geração, eu preciso estar no meio da galera, eu preciso valorizá-los. Então, às vezes você olha o pastor Carlito, ele parece um menino, né? Agora tá andando de boné. E ele disse, eu não quero ficar de terno e gravata, porque eu não quero que as pessoas tenham respeito. Eu quero que elas tenham uma conexão. Uau. Por isso, use leve, por isso, sabe? E assim, eu não sou um meninão. Não é isso, mas eu preciso ter uma conversa com a próxima geração. Então, nós temos aprendido sobre isso. Então, o pastor Carlito faz umas loucuras assim, que a gente fica, né? Pega uma pessoa muito nova para uma função, mas ele diz, se ele estiver bem amparado, né? Ele vai dar conta. E afinal de contas, a gente está vivendo o que a gente, desde 2020, a década de ouro. E o pastor Carlito já colocou, ele anda no futuro, né? Então ele já colocou que com 60 anos ele vai entregar o pastorado da igreja da cidade de São José dos Campos. Vai fazer outras coisas, mas... Claro. Então, nós estamos em 2023, tem 7 anos só. Então você vê uma agilidade, você vê um anseio, e está onde? Na próxima geração. Então, na cabeça dele, ele já tem tudo estruturado. Ele já viu.
Então o college, ele é a resposta, é uma resposta para não a igreja, mas a igreja de Cristo. Sim. Vamos investir na próxima geração. Uau. Que lindo, gente. Isso aí é apaixonante, né? É um negócio assim que nos inspira de uma maneira extraordinária. Né? Amém. Glória a Deus. Amém. Você quer fazer alguma colocação, pergunta, não, algo? Tô só aqui assim, ó, recebendo, ouvindo. Um imenso prazer, pastora, ter você aqui. Realmente, como eu falei para a pastora, nós respeitamos a unção que você carrega. Amém. Nós respeitamos a unção da IC. Amém. A IC é uma igreja que muito nos inspira e por tudo que ela é, pela unção que ela tem. Nós estamos aqui engatinhando, mas querendo aprender sempre. Amém. E que Deus nos ajude. O que importa é realmente estar dentro do propósito, do que Deus tem para você. Amém. Porque a vida abundante, a gente só conquista dentro do propósito, do chamado, exatamente no centro da vontade de Deus. Perfeito. Então é o que eu sempre falo, se hoje eu tenho um medo, é não estar dentro da vontade de Deus, Amém. entendeu? Porque dentro da vontade de Deus as coisas vão fluir. Mesmo que venham lutas, as coisas vão se encaixar. Sim. Então, assim, isso a gente aprendeu muito com vocês, com você. E é uma honra ter você aqui. Amém. Estamos iniciando a conferência de mulheres hoje. Ai, que delícia. E vai ser lindo o que Deus vai fazer, eu creio. Amém. Um prazer, uma honra imensa. Amém. Obrigada, viu, pastora? Muito bem. Linda. Ela é mesma. Pastora Vívia, muito obrigado por esse tempo, né? Transfira um abraço pro paizão lá. Pastor Carlito, pastor Fabiano. Assim, queridos meus do coração, Deus abençoe, obrigado. E você que ainda não conhece a Casa Viva, nós estamos aqui para te receber toda a sua casa, é um prazer, vai ser uma honra receber vocês, tá bom? Nossas celebrações são aos domingos, às 9h30 da manhã e às 18h30, tá bom? Então, pastora Vívia, Deus abençoe, muito bom estar com você, tá bom? Obrigada. E vamos avançar.